Pessoal, bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV. Comigo, Carlos Lopes, também com o Roberto Padovani. Essa semana a gente vai falar de um tema que não podia ser diferente, que é o resultado das eleições do primeiro turno. Eleição que foi marcada por uma surpresa com o resultado em relação ao que vinha mostrando as pesquisas eleitorais, porque de fato a eleição mostrou um crescimento da direita e da centro-direita importante. E não só tem implicações para a eleição presidencial, como também tem implicações sobre a formação do Congresso, da Câmara, do Senado, e também vai ter implicações sobre a eleição dos governadores. Mas a gente vai falar um pouquinho de como foi essa eleição e depois qual a implicação disso para o próximo governo em termos de governabilidade e administração política aí desse Congresso. O que a gente viu, então, em resumo desse primeiro turno foi um crescimento da direita e da centro-direita em vários espectros ali, tanto no Congresso quanto na eleição de governadores, e também isso sendo refletido no resultado da eleição presidencial. Mas olhando para o Congresso, a gente viu esse crescimento ser mais evidenciado no Senado. Na Câmara, a gente teve uma pequena mudança a favor da direita. Hoje tem 47% da Câmara, iria para 49% no ano que vem. Não é uma mudança tão grande. O centro dá uma pequena encolhida de 26% para 24%, enquanto a esquerda fica estabilizada nos atuais 27%. Já o Senado tem uma mudança importante. A gente salta aí de 31% atuais para a direita para 43% no ano que vem. O centro encolhe um pouco, de 51% para 40%, assim como a esquerda também encolhe de 19% para 17%. Então há uma mudança que caminha aí para essa centro-direita e direita, mais evidente no Senado do que na Câmara, e algo parecido tem se refletido também nas eleições estaduais para governadores, que ainda muitas delas terão segundo turno, mas que, pelo resultado do primeiro, também refletem esse mesmo quadro de fortalecimento da direita. E qual que é a implicação disso para a governabilidade no próximo governo é o que o Padovani vai comentar para a gente. Carlos, as condições de governabilidade têm muito a ver com a capacidade do próximo governo construir apoios no Congresso, e isso, por sua vez, é muito influenciado pelo ambiente econômico. A gente sabe, historicamente, que ambientes economicamente estáveis preservam a avaliação do governo, e com mais apoio popular, o governo consegue construir capital político e atrair apoios parlamentares. Então é fundamental a gente entender, para responder a tua pergunta de governabilidade, saber se a gente terá nos próximos meses estabilidade macro ou não. E o que a gente viu do resultado eleitoral é que sim, tem bons incentivos para que a agenda econômica do próximo governo seja responsável, por vários fatores. A primeira delas é que o Congresso sai fortalecido e ele deve continuar sendo um ator importante, um protagonista nas decisões, o que impõe restrições às escolhas de políticas públicas. Ao mesmo tempo, a gente sai de uma eleição dividida. O próximo governo dificilmente vai ter uma força relativa muito maior que a do governo anterior. Isso num ambiente globalmente adverso. A gente tem menos crescimento no mundo, mercados tensos, estabilidade nas condições de crescimento interno. Então, má gestão econômica tende a ser punido rapidamente pelos mercados. Uma má gestão econômica, do ponto de vista fiscal, por exemplo, acaba pressionando o dólar, a inflação, os juros. No final do dia, a gente tem menos emprego, o que acaba afetando a avaliação do governo. Portanto, o incentivo é que, num ambiente global econômico adverso, numa eleição disputada, com um protagonismo no Congresso, a gente tenha as condições econômicas e políticas para preservar uma agenda econômica responsável. Agenda econômica responsável, eu quero dizer, não só a gestão das contas públicas em curto prazo, mas também o ambiente de reformas no Congresso. As contas públicas elas têm que ser hoje muito bem trabalhadas, porque se houver uma expansão fiscal forte, a dívida sobe num contexto global muito ruim, com juros muito elevados. Então isso tende a punir o governo politicamente. Além disso, dificilmente com esse equilíbrio de forças, a gente vai ter revisão das reformas já feitas no país nos últimos anos, e ainda que isso imponha dificuldades para se avançar em reformas como a tributária, administrativa, o fato é que dificilmente a gente vai ter uma mudança abrupta de regras, não só na gestão econômica, mas nas regras importantes que o Congresso pode aprovar. Portanto, a gente tem aí um ambiente de estabilidade política que sugere alguma estabilidade macroeconômica e, portanto, condições de governabilidade mais favoráveis.
Bom, essa é a história. Nos falamos na próxima semana.